tem como você ficar mais perto de Deus trabalhando na sua força. Tudo que você precisa está em Cristo. E se você estiver inserido nele, você tem todas as coisas. O véu era que separava. Sabe quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Ele rasgou. Agora aquele que só vivia no átrio pode entrar no Santo do Santo e desfrutar da arca, desfrutar da glória e da presença de Deus. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que preferiu morrer do que viver sem nós eternamente. Paulo, ele foi marcado com espinho na carne. Sabe o que me intriga em Paulo? Querido, as marcas às vezes vai gerar... Melhor, deixa eu voltar. A graça às vezes vai gerar marcas profundas na sua vida. Quem quer ser marcado com a graça de Deus? Queira, não tenha medo. Sabe por quê? Porque a marca da graça de Deus é apenas para te lembrar que você não pode, que você não é capaz, mas Ele decidiu te escolher mesmo assim. Ele decide fazer por você mesmo assim, mesmo sem as suas possibilidades. Mesmo sem que você possa realizar qualquer coisa. Olha, Paulo, ele tinha um espinho na carne. E você deve conhecer a história. A palavra de Deus fala que ele orou 3 vezes. Sabe o que é orar 3 vezes na Bíblia? Orar 3 vezes, negar 3 vezes ou fazer qualquer coisa 3 vezes é fazer completamente. Paulo, ele orou completamente, intensamente, falando: Deus, arranque isso de mim. E Deus não quis arrancar. Sabe por quê? Porque aquilo era a marca da graça na vida dele. A palavra de Deus fala que provavelmente tem muitas especulações a respeito do espinho. Tem uns que falam que era mulher, que ele não tinha, que ele decidiu ficar solteiro, etc e tal. Tem outra que fala a respeito dos fariseus. Eu escrevi e acredito mais dessa forma. Porque o texto nos mostra isso. O texto nos mostra que tinha algo que feria Paulo. Era quando as pessoas se levantavam para falar contra o Deus dele. Contra aquilo que ele falava. Isso é interessante. Agora preste atenção. Você imagina Paulo pregando e as pessoas se levantando para falar contra aquilo que ele estava pregando. Você acha que isso é bacana? Não. Agora, por que isso é a marca na vida de Paulo? Porque Paulo era assim. Quero dizer algo para você agora. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Como que você tem apontado o dedo? Como que você tem usado o seu dedo? Como que você tem julgado as pessoas? Sabe por que Paulo foi marcado dessa maneira? Porque talvez lá na frente, ele poderia querer julgar as pessoas como ele sendo superior. Querido, isso é tão poderoso, que toda a história de Paulo, ele se coloca como o último. Como o menor, como o mais fraco, como impossibilitado. Em 1 Coríntios 15 ele fala: eu faço todas essas coisas, mas eu quero que vocês saibam, eu não faço por mim, é Deus quem faz através de mim. Sabe por que Paulo agia dessa maneira? Porque ele foi marcado naquilo. Paulo era um perseguidor da igreja. Da mesma maneira que ele fazia, agora os fariseus faziam com ele. Por isso que Jesus, quando ele está lá falando o sermão, ele fala: cuidado, que da maneira como você julga, você vai ser julgado. A marca na nossa vida, a marca da graça na nossa vida também traz uma transformação. É uma transformação de pensamento. A maneira que eu sou tratado por Deus é a maneira que eu vou tratar as outras pessoas. A maneira que Deus me julga é a maneira que eu vou julgar as outras pessoas. E como que Deus tem te julgado? Eu vou dizer para você, Deus tem te julgado. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não é como essa prostituta. Você sabia que foi isso que Jesus falou? Eu escrevo isso também, às vezes parece muito duro, mas não é. Porque às vezes nós julgamos a prostituta, sim ou não? Às vezes nós julgamos o viciado, sim ou não? Às vezes nós julgamos o adúltero, sim ou não? E você é o quê? Quando Jesus chega para aquelas pessoas e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele está falando: aquele que não é prostituto ou prostituta igual ela, que joga a primeira pedra. Porque todos nós somos.
Vocês entenderam? Às vezes você fala, não, mas eu nunca me prostituí. Pois é, mas já mentiu. Tem homem aqui que pode falar, eu nunca adulterei. Será? A palavra de Deus fala que se você olhou para uma mulher com pensamento impuro, desejando-a, você já é um adúltero. Agora, o que eu quero dizer? Qual que é a marca de Cristo nas nossas vidas? Você acha que Cristo sabe? Vou usar palavras pesadas, tá, querido? Mas para que você entenda a maneira como Deus quer te marcar e a maneira como Deus quer te levar daqui para frente. Você acha que Deus sabe quando Ele te chamou que você é um adúltero? Sim ou não? Você acha que Deus sabe? Engraçado é que vocês falam com medo. Você acha que Deus sabe que você é um prostituto para os homens? Mulheres, você acha que Deus sabe que você é uma prostituta? Sabe. Mas mesmo assim Ele decidiu te amar. Mesmo assim Ele decidiu apostar em você. O mestre do amor, Ele olha para você e Ele fala, eu não me importo com aquilo que você fazia. Eu quero fazer de você diferente. Apenas trabalhe em mim. Viva em mim. Esteja inserido naquilo que eu fiz por você. Paulo, ele teve que aprender isso. E da maneira como ele perseguia, ele foi perseguido. Por isso que eu digo e volto a dizer, tomem cuidado. Pedro, ele existe algo na vida de